O que você vai ouvir dos defensores da mudança de regime na Síria é que a comunidade alauíta foi cúmplice dos crimes do governo Assad e da repressão que ocorreu sob o regime de Assad. Aqui, por exemplo, está Lina Sinjab. Ela é uma repórter síria da BBC e participou do Democracy Now! No início deste ano, após o que foi descrito como a bem-sucedida mudança de regime na Síria. Veja o que ela disse sobre a comunidade alauíta na Síria. Quero saber sua resposta. Porque a comunidade alauíta está preocupada com a possibilidade de ser processada. A maioria da comunidade alauíta apoia o presidente Assad ou o ex-presidente Assad, e eles contribuíram ou fizeram parte da repressão. A repressão brutal contra os sírios, prisões, tortura nas prisões e assassinatos. Portanto, eles serão processados. E é por isso que estão tentando pressionar para que haja uma anistia geral para a comunidade alauíta. Isso é algo impossível de acontecer, porque as famílias daqueles que morreram nas prisões, as famílias daqueles que foram bombardeados, torturados até a morte ou desapareceram precisam de justiça. Elas precisam de respostas sobre o que aconteceu com seus familiares. E não há como paz e estabilidade acontecerem na Síria sem, você sabe, processos judiciais, sem um sistema legal que responsabilize aqueles que têm sangue nas mãos em nome da reconciliação no país. Eu queria te perguntar como foi. Então, qual é a sua resposta a isso? Ela está basicamente dizendo que a maior parte da comunidade alauíta esteve envolvida na repressão brutal aos sírios pelo governo sírio ao longo dos anos, fazendo o trabalho sujo. De acordo com o relatório de investigação da ONU, que se seguiu aos massacres contra alauítas em 7 de março, algumas das vítimas tinham menos de 1 ano de idade. Então esses bebês supostamente faziam parte do regime e estavam envolvidos nas atrocidades do regime Assad contra o povo. E quanto às 55 mulheres que documentamos, algumas delas com 16, 17 ou 18 anos. Durante o massacre contra os alauítas, em 7 de março de 2025, eles separaram as mulheres dos homens e as mataram apenas com base em sua identidade. Algumas dessas mulheres foram mortas porque tentavam proteger seus filhos, seus meninos. Então essas pessoas fazem parte do regime Assad e são cúmplices das atrocidades contra os sírios junto com o regime Assad. Na verdade, 85% dos combatentes do regime Assad eram sunitas, curdos, drusos e cristãos. Portanto, o regime Assad era uma ditadura. The Assad regime was a dictatorship, that it was not an Alawite regime. Assad was Alawite himself. Não era um regime alauíta. Assad era alauíta, mas era casado com uma mulher sunita. As principais forças de segurança ao seu redor, o ministro da Defesa era sunita. Ali Mamluk, seu principal oficial de segurança, é sunita. Várias pessoas ao seu redor eram sunitas. Então não eram realmente atrocidades alauítas, era apenas um regime ditatorial, um regime ruim. E eu realmente fico insatisfeito com esse tipo de mídia e esse tipo de reportagem, porque os mesmos veículos de notícias e os mesmos repórteres que tentam ligar alauítas às atrocidades do regime Assad estão realmente afetando o que está acontecendo agora no terreno. O regime Assad era uma ditadura, o regime atual é uma ditadura. Os alauítas não têm nada a ver e nunca tiveram nada a ver com o regime Assad. Era uma ditadura, era um regime militar, era o Al-Baath, um regime ruim, semelhante ao de Saddam Hussein. E o regime fez o que precisava fazer naquela época para se proteger. Isso não tem nada a ver com os alauítas. Fico muito triste ao ouvir coisas assim, porque isso realmente afeta a sobrevivência dos alauítas na região. Considerar os alauítas como remanescentes do regime Assad está realmente afetando a sobrevivência deles. Fico muito triste ao ouvir coisas assim, porque é isso que realmente faz com que a morte de alauítas pareça aceitável. Sabe de uma coisa? Veja o que aconteceu com os drusos. Assad não era druso. Eles mataram drusos porque são diferentes. Então, toda a questão dos assassinatos agora na Síria é apenas alguns radicais sunitas, parte desse atual regime sunita, tentando impor a dominação sunita, matando e promovendo a limpeza étnica de todas as outras minorias.
and ethnic cleansing of all other minorities. E eu tenho que dizer, se vamos falar sobre as atrocidades que o governo Assad cometeu durante a Guerra Suja, foi porque eles estavam lutando contra uma das insurgências mais bem armadas da história, dominada por grupos como a Al-Qaeda, que estavam matando minorias, incluindo alauítas, drusos e cristãos. E quando você tem uma insurgência dominada pela Al-Qaeda, e ela é muito bem financiada, vai haver muita matança. Então, a resposta era acabar com a Guerra Suja. Mas a política era de mudança de regime, e a mudança de regime foi produto de estados como os Estados Unidos e o Reino Unido. E esta é uma repórter da BBC, que é um braço do governo britânico, e foi uma entusiasta da Guerra Suja. E esse é um contexto realmente importante para entender aqui, enquanto você ouve este trecho. Quero tocar mais um dela. Esta é a repórter da BBC Lina Sinjab, também no programa progressista Democracy Now!, falando mais sobre os alauítas e basicamente dizendo que eles são todos essencialmente ferramentas do Irã. E suas milícias afiliadas, seja no Iraque ou no Líbano, do Hezbollah ou das milícias xiitas no Iraque, eles estão preocupados com a interferência delas na sociedade, causando perturbação e instabilidade, especialmente porque muitos dos alauítas e xiitas na Síria sempre estiveram ligados a potências estrangeiras como o Irã e temem que isso continue. Lina Sinjab, muito obrigado por estar conosco. A afirmação aí é que a maioria dos alauítas e xiitas são afiliados ao Irã. Isso não é preciso. Os alauítas são pessoas muito educadas, muito seculares, e realmente não são religiosos. O regime estava usando seus laços com o Hezbollah e com o Irã para se proteger. Não era realmente uma questão alauíta ter algum tipo de aliança entre o regime anterior e essas forças. E realmente não há laços entre alauítas e Hezbollah, ou alauítas e Irã. Se você observar o comportamento dos alauítas atualmente, eles são pessoas muito bem educadas e ocidentalizadas. A maioria da região costeira da Síria, com alguns em torno de Damasco, Homs e Hama. Mas todos são educados. Eles realmente não são pessoas religiosas. E não existe de fato uma relação ou laços entre os próprios alauítas. E isso faz parte da confusão. O regime anterior, com Bashar Assad sendo ele mesmo um alauíta, tinha seus laços com o Irã para se proteger, tinha seus laços com o Hezbollah para se proteger. Olhe para os alauítas no Líbano agora. Eles não têm nada a ver com as forças do Hezbollah. Então, realmente tentamos educar todos de que vincular os alauítas a forças externas como o Irã, ou mesmo a Rússia ou o Hezbollah, é um erro. E isso precisa mudar. Há uma grande diferença entre vincular a Al-Qaeda, ou o HTS, ou o próprio Jolani, à inteligência turca e a ajuda que ele recebeu tanto da inteligência turca quanto das forças turcas. Mas os próprios alauítas são um povo pacífico. Eles não têm nada a ver com todas essas agendas no Oriente Médio, contra Deus me livre, Israel ou qualquer outra força. Eles realmente querem viver em paz e se autogovernar. E é por isso que a descentralização será o caminho a seguir. Se você generaliza dizendo que todos os alauítas, ou a maioria dos alauítas, são pró-Nizam, ou remanescentes do regime Assad, ou que realmente gostariam de ter laços com Hezbollah ou Irã, isso é um grande erro, e é um erro letal, porque está realmente afetando a existência desse povo. Antes de Assad ser deposto, críticos da guerra de mudança de regime lá, que custou muito dinheiro aos Estados Unidos e seus aliados, eles gastaram bilhões de dólares armando uma insurgência que sabiam ser dominada pela Al-Qaeda com armas. Qualquer crítica à operação de mudança de regime era respondida com afirmações como: ouça as vozes sírias. É isso que os sírios querem. O que eu e outros argumentávamos é que a Síria não é um monólito. Como em qualquer país, não existe uma voz unificada. Fico curioso, qual é a sua reação a essa caracterização de que a maioria dos sírios quer mudança de regime na Síria e apoia a insurgência liderada pela Al-Qaeda que continua?
Quero dizer, acho que isso é completamente falso. Afirmar que a maioria dos sírios, como você disse, os sírios não são um grupo homogêneo. Todos nós temos nossas experiências únicas. Mesmo dentro da própria comunidade drusa havia vozes conflitantes. Algumas pessoas queriam a saída do Assad e outras não, o que resultou em uma relação muito interessante dos drusos com o governo anterior, que meio que se equilibrava em uma espécie de neutralidade, não sendo completamente contra o governo anterior, mas também não o apoiando totalmente. Havia desertores dentro da comunidade drusa que não queriam se alistar e lutar no exército sírio naquela época, e havia pessoas que ainda serviam e tinham orgulho de servir. Eu diria que em qualquer cidade da Síria, você poderia encontrar ambas as opiniões. Nunca houve a maioria dos sírios. E eu acho que a ideia de que a maioria dos sírios vem da política externa de longa data dos Estados Unidos, de tentar criar essa imagem nos países de que estão trazendo a democratização e de que a voz síria é uma só, e todos estamos pedindo a mesma coisa. Eles fizeram isso em muitos países. Infelizmente, com a Síria, isso se tornou tão confuso com todos esses diferentes grupos e países envolvidos naquela guerra, que eu nem caracterizaria como uma guerra civil, que criou mensagens contraditórias. E é um daqueles poucos exemplos em que, mesmo na esquerda, e até mesmo em mídias tradicionalmente liberais como a Democracy Now!, você tem pessoas reportando aquela voz muito unilateral. Este é um ditador, precisamos removê-lo. Qualquer coisa que vá contra essa mensagem. Ah, você é um assadista, você ama ditadores, o que não era o caso. Muitos de nós, que éramos contra isso, e não queríamos envolvimento estrangeiro na Síria, temíamos exatamente o que acabou acontecendo. Agora você tem um governo comandado por um homem que foi chefe da Al-Qaeda na Síria e depois atuou como líder de destaque no ISIS, no Jabhat al-Nusra, que mais tarde se tornou Hayat Tahrir al-Sham, organização designada como terrorista pelos Estados Unidos. Ele tinha uma recompensa por sua cabeça oferecida pelos Estados Unidos, que depois foi retirada quando de repente ele passou a usar ternos e deixou de ser considerado terrorista. E ele incorporou todos esses elementos extremistas ao seu Ministério da Defesa. Além disso, precisamos olhar para o contexto da Síria, que tem sido um país geopoliticamente importante desde sua criação, desde que conquistou a independência. Quero dizer, mesmo na década de 1940, os Estados Unidos já estavam injetando dinheiro no país por meio da Irmandade Muçulmana para orquestrar golpes contra governos não alinhados, governos que não eram pró-Ocidente. E a alegação era de que eles eram comunistas, que precisávamos remover esses líderes da Síria porque eram pró-comunistas ou pró-União Soviética. Mas a verdade é que não havia uma liderança comunista forte na Síria naquela época. E o único motivo pelo qual nos alinhamos com os soviéticos naquele momento foi porque vimos a ameaça do Ocidente. Não nos deram outra escolha. E havia algumas coisas acontecendo nas décadas de 1940 e 1950. You had a couple things going on in the 40s and 50s. I mean, in the 50s, Ben-Gurion developed his doctrine. Quero dizer, nos anos 50, Ben-Gurion desenvolveu sua doutrina da periferia, na qual utilizou aliados não árabes ou minorias étnicas para combater o nacionalismo pan-árabe, influenciando a opinião pública e armando grupos contra o poder predominante da época. E nos anos 40 e 50, houve o recente golpe bem-sucedido no Irã, orquestrado pela CIA, e eles acharam que poderiam fazer o mesmo na Síria. Diversos grupos tentaram derrubar o governo sírio, o que resultou em uma série de golpes sucessivos, um após o outro, até que tivemos um período de estabilidade política sob Hafez al-Assad. Então é nesse contexto que estamos analisando a Síria, ou seja, bilhões de dólares injetados em um país para tentar torná-lo mais pró-Ocidente. On top of crippling sanctions that Além das sanções devastadoras que destruíram ainda mais a economia, tornando impossível a reconstrução, houve uma ocupação militar dos Estados Unidos que saqueou o petróleo e o trigo da Síria.
Então, não é de se surpreender que a mudança de regime tenha finalmente ocorrido após destruir um país, roubar seus recursos e impedir sua reconstrução. E eu preciso dizer, sobre a questão da mídia progressista, você mencionou o Democracy Now! E a cobertura deles, que é muito unilateral. O que acho realmente notável e lamentável é que muitos dos veículos que apoiaram a mudança de regime ignoraram as consequências. Ignoraram, por exemplo, os massacres contra os drusos. Acho que o Democracy Now! Nem sequer abordou isso em um segmento. Acho que existe uma responsabilidade, pelo menos, de cobrir as atrocidades para as quais uma má cobertura da mídia ajuda a preparar o terreno. Bad media coverage helps set the stage for.